Graças a Pai, meus irmãos. Eu vou deixar aqui eu fazer um compilado. Então vocês vão ver aqui eu mexendo na tela e fazendo algumas pesquisas. Tem algumas coisas que a gente vem estudando durante esse ano todo, né? Aqui dentro do grupo. E para quem tá vendo essa mensagem e não tiver no grupo. Infelizmente, eu vejo muito, né? Muito. Muita gente julgando as pessoas pelo que ela é. Porque aquela pessoa ainda não aceitou a Jesus e entrou dentro da igreja, ou subiu dentro num púlpito para louvar a Deus. Enfim, existem vários julgamentos hoje. Então, eu venho trazer aqui 3 historinhas aqui da Bíblia em que Jesus fez parte dela e nos ensinou com ela. Então, para a gente aprender a julgar menos e fazer o contrário, levar essas pessoas ao arrependimento. Amém? Então, vamos lá. Primeira historinha é essa aqui. Fica em Lucas, capítulo 5, versículo 29 ao 32, que diz assim: E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Imagine essa festa aqui como qualquer festa hoje do mundo. Imagine que Jesus veio hoje, está aqui com a gente hoje, vivendo nessa geração aqui. Imagina que Deus entra, aleluia, Jesus entra ali numa festa mundana. E aí? Você seria um fariseu ou você seria um dos discípulos que estaria ali com ele? Eu deixo essa pergunta. Amém? Então Jesus nos ensina aqui que ao invés de julgar, a gente tem que levar essas pessoas ao arrependimento. Tá na palavra. Tá na palavra. Nada do que eu estou falando aqui não está na palavra. Leiam o texto e entendam. Não é? Muita gente tem falado, estão usando muito a palavra não julgueis para que não seja julgado. Mas foi isso que Jesus veio nos ensinar aqui. Isso é a primeira, tá? Das palavras. Então, aí eu deixo a pergunta. Você seria um dos fariseus que chegaria para Jesus e perguntaria: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ou você seria um dos discípulos que estaria ali junto com Jesus? Aleluia. Porque através da vida de Jesus, através do comportamento de Jesus ali dentro daquela festa, apesar de estar cheio de pecadores, né, e de publicanos ali naquele momento, através do comportamento de Cristo ali, aquelas pessoas poderiam ser curadas. Quantas pessoas ali no meio daquela festa ali estão oprimidas e estão buscando, né, a felicidade em outra coisa para poder sair daquela opressão? E a sua vida pode ser bênção na vida daquela pessoa. Eu não tô falando que você tem que estar ali naquela festa e fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas, não. Nós somos a diferença, né? Mas está aqui a palavra de Deus. Não, as pessoas... E Jesus respondeu para os fariseus ali, para aquele questionamento, né? Não necessitam de médicos que estão são, mas sim o que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia, nosso Deus é lindo, né? Nosso Deus é misericordioso. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a primeira coisa que eu, Guilherme, aprendi lendo o Evangelho. Vamos para outra historinha. Amém. Eu vou aqui pesquisar. Jesus conversa com Samaritana. Amém. Então vamos lá. João capítulo 4.
Jesus conversa com a mulher samaritana. Os fariseus, então só para vocês entenderem aqui, existiam os fariseus, que foram um daqueles que caçaram Jesus, né, naquele tempo, que eles não aceitavam Jesus como filho de Deus. Existiam os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? E existia aqui o samaritano. Então, eles não aceitavam, né, se juntar com o povo samaritano, os fariseus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava a batizar e fazer mais discípulos que João, embora, de fato, não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Quando o Senhor constatou isso, deixou a Judéia e voltou para a província da Galiléia. Para isso, tinha de atravessar a Samaria. Cerca de meio-dia, aleluia, ao aproximar-se da localidade de Sicar, chegou ao poço de Jacobe, no terreno que este dera a seu filho José. Cansado da longa caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. E apareceu uma samaritana para tirar a água, e Jesus pediu-lhe: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia, comprar comida. A mulher estava admirada, pois os judeus não convivem com os samaritanos. Diga, a diferença, nós temos que ser a diferença, eu falo isso para mim também. A mulher estava admirada, pois os judeus não convivem com os samaritanos. Eles não tinham convivência, eles viviam em conflito. Eles não se aceitavam, né? Os judeus sempre se sentiam superiores aos samaritanos. E disse-lhe: como sendo tu? A mulher estava maravilhada, né? Ali, porque Jesus era um judeu, né? Como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Jesus respondeu: se ao menos compreendesses o dom maravilhoso que Deus tem para ti e quem eu sou, serias tu a pedir-me que te desse água viva. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é a fonte da água viva, né? Jesus, aleluia, é Ele que tem um perdão para todos os nossos pecados. É a água viva dele, né? Que tem um poder para nos libertar, para nos curar. Aleluia, para tirar toda a podridão da nossa vida e nos dar uma segunda chance através da ferramenta do arrependimento. Amém? Então aqui, mas tu não tens com o que tirar. Tornou ela ainda não entendia quem era Jesus, né? Ela disse: mas tu não tens com o que tirar. Tornou ela: e o poço é fundo. Onde irias buscar essa água viva? Ela não entendeu que Jesus era água viva. Serás maior que o nosso antepassado Jacob? Como poderás oferecer água melhor do que esta, que ele, seus filhos e o seu gado beberam? Jesus respondeu: as pessoas que bebem desta água depressa ficam outra vez com sede, mas a água que eu lhes der torna-se uma fonte sem fim dentro delas. Aleluia! Quando a gente verdadeiramente se encontra com Cristo e bebe da fonte da água viva, nunca mais a gente sente sede. E é através dessa água que a gente vai ter o que? Vida eterna. Dando-lhes vida eterna. Glória a Deus. Senhor, dá-me dessa água para não sentir mais sede e não ter de vir aqui tirar água. Ela ainda não estava entendendo. A Jesus, como sabe de todas as coisas, disse: vai chamar o teu marido? Disse Jesus: não tenho marido. Respondeu-lhe a mulher, né? É verdade, não tens marido, porque tiveste 5 maridos e nem sequer estás casada com o homem com quem vives agora. Então Jesus, primeiramente, sabe de todas as coisas. Segundo, Jesus, aleluia, estava conversando com uma pecadora ali naquele momento. Uma coisa que jamais um judeu faria.
Então que toda religiosidade venha a ser quebrada em nome de Jesus no nosso meio, no meio evangélico, no meio católico, no meio de todos os cristãos. Então vamos tirar todas as barreiras, aleluia, e vamos nos munir do amor. Vamos ser como Cristo foi aqui nesse momento. O Senhor deve ser profeta, exclamou ela. Mas dize-me, por que é que vocês, judeus, temam que Jerusalém é o único sítio de adoração? Aleluia, glória a Deus. Então a mulher faz a mesma pergunta que muitos se faz. Muitas pessoas aqui que são evangélicos, que são católicos, têm isso dentro do coração. Diz, é porque a minha religião é certa, é porque dentro ali da minha igreja, só ali que nós conseguimos se achegar a Deus. E a mulher faz essa pergunta aqui a ele. Por quê? Vamos ver o que Jesus respondeu. Por que é que vocês judeus temam que Jerusalém é o único sítio de adoração? Para nós samaritanos, esse sítio é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam. Esclareceu a Jesus. Acredita em mim, mulher. Vem o momento em que já não teremos de nos preocupar se o Pai deve ser adorado aqui ou em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Isso responde muita coisa, minha gente. Vocês adoram o que desconhecem, ao passo que nós conhecemos. Pois é através dos judeus que a salvação vem ao mundo. Mas chega a hora, e é agora mesmo, em que os que verdadeiramente adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É assim que o Pai quer que o adoremos. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Sim, aleluia. Jesus ali, ele respondeu à samaritana que realmente, né? Ele veio ali dos judeus, aleluia, mas existiria um momento em que a gente iria o adorar em espírito e em verdade, independente de lugar, aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, então ele não habita em templos feitos por homens, aleluia, glória a Deus. A igreja somos nós. E a mulher disse: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando vier nos explicará tudo. Então Jesus disse-lhes: sou eu, o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Neste momento chegaram os discípulos que ficaram espantados por encontraram a falar com aquela mulher. Aleluia, está aqui a religiosidade. Como é que pode, né? Até os discípulos que estavam com Cristo ali, como é que pode? Ele está falando com a samaritana. Mas ninguém lhe perguntou por quê. Aleluia. A mulher deixou o balde junto ao poço e voltando para a aldeia disse a toda a gente: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Então o povo veio a correr da localidade para o ver. Amém, glória a Deus. Então fez a diferença aquele momento ali com Cristo. Jesus quebrou ali toda a religiosidade, conversou com aquela mulher e através dela, aleluia, muitas outras pessoas vieram ter a curiosidade de conhecer a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Entretanto, os discípulos insistiam com Jesus para que comesse. Não, disse-lhes, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E os discípulos puseram-se a perguntar uns aos outros quem lhes teria trazido comida. Jesus explicou: o meu alimento é fazer a vontade de Deus que me enviou e terminar a sua obra. Pensa porventura que a ceifa só começará quando o verão acabar daqui a 4 meses? Olhem à vossa volta, em torno de nós amadurecem vastos campos já prontos para a ceifa. Os ceifeiros recebem o seu salário e o fruto que colhem são pessoas trazidas para a vida eterna. E que alegria tanto daquele que semeia como daquele que colhe, pois é bem verdade que um semeia e o outro irá colher. Mandei-vos colher onde não semearam. Outros tiveram trabalho e vocês receberam a colheita.
Muitos dos habitantes da terra samaritana creram em Jesus, aleluia, levados por aquilo que a mulher afirmara. Disse-me tudo o que fiz. O que foram vê-lo junto ao poço pediram-lhe que ficasse na sua aldeia, e Jesus assim fez durante 2 dias, o suficiente para que muitos outros crescem depois de ouvirem. Então disseram à mulher: agora acreditamos, porque nós próprios o ouvimos, e não apenas pelo que nos contaste. É de fato o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus chama vocês ao arrependimento. Aleluia, ele não é um Deus de religião, aleluia, papai, glória a Deus, mas ele te chama ao arrependimento, porque é através dele que existe a vida eterna. Aleluia, e basta que a gente creia que ele é filho, aleluia, do Deus eterno, e que através dele, aleluia, tem uma promessa, e a promessa de vida eterna, independente de quem é você, independente do que você está vivendo, independente de como está a tua vida, aleluia, porque eu já passei pela mesma coisa, e antes eu escutava Deus apenas de ouvir falar, apenas de teoria, e hoje eu creio, aleluia, que ele, aleluia, perdoou todos os meus pecados, perdoou todas as minhas dívidas, e aleluia, e ele foi a fonte da água viva que transbordou, aleluia, dentro de mim, aleluia, e me levou, lavou de todos os pecados, aleluia. Então, é o que eu quero te dizer aqui, que o fardo de Deus é leve, e ele te chama para ele, independente de como está a tua vida. E hoje ele vem aqui para tirar todo o fardo pesado, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que traz a tua mente, aleluia, tudo aquilo que aperta o teu coração, aleluia. E você sabe, né, que não está vivendo a vontade dele, então ele vem aqui te falar: meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aleluia. Então ele te chama ao arrependimento através dessa palavra. Então, se você está ouvindo essa palavra e acha que ela é para você, fecha os teus olhos onde tu estás e declara que Jesus é teu único e suficiente Salvador. Arrepende dos teus pecados, aleluia, e vai buscar a Ele quanto há tempo, aleluia. Se reúne agora, sim, dentro de um templo com uma igreja que você mais se identificar, porque todas as pessoas que estão ali naquela igreja passam por tudo que você passa hoje. E cada um vai se ajudar em oração. Amém? Glória a Deus. E ainda não terminei. Eu vou passar aqui, vou fazer outra pesquisa que a gente aprendeu, né? Aleluia, glória a Deus. Parábola da oração do fariseu e do publicano, desculpa. Vamos ver. Parábola do fariseu e do publicano. Vamos ver se é essa aqui. Lucas 18, 9 a 17. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão entender. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Antes, eu ainda vou explicar novamente, porque muita gente não entende qual a diferença entre o fariseu e o publicano. O fariseu era os religiosos daquele tempo que se achavam superior a qualquer outra pessoa. Só eles poderiam se chegar a Deus. Para eles eram considerados os mais certos, o mais religioso. Aleluia, tinha a religião mais certa. E o publicano eram os cobradores de impostos. Eles eram considerados pelos fariseus e por muitas outras pessoas, aleluia, pecadores, porque poderiam cobrar mais impostos do que realmente era o verdadeiro, né, ali. Então vamos ver essa parábola que Jesus deixou pra gente. Então ele falou que estava ali, tinha um fariseu e um publicano dentro do templo, e vamos ver qual foi a oração do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar. Dá um ponto aqui, né?
Aqui acaba a oração do fariseu. Vamos ler novamente qual foi a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Amém. Será que estava certa essa oração do fariseu? Aqui ele está agradecendo a Deus, né? Porque ele está se desviando de todos os pecados, ele não é adúltero, e ele está se comparando ali àquele, amém? Aquele publicano que está ali, e que ele jejua 2 vezes na semana, e dá o dízimo de tudo quanto possui. E vamos ver aqui a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ele tinha vergonha do que ele era, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. E aqui fala Jesus, né? Digo-vos a vocês, discípulos, a vocês que estão ouvindo o que eu estou falando agora, este desceu justificado para a sua casa. E não aquele ele fala, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, glória a Deus. Então ali, naquela oração, o publicano dizia: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, me perdoa, tem misericórdia de mim de todos os meus pecados, Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Tende misericórdia de mim e dos meus, papai. Perdão, papai. O que a gente encontra aqui nas palavras do publicano? Arrependimento. Reconhecimento de que ele é pecador, aleluia, que a carne dele, aleluia, já nasceu pecadora, ao contrário do fariseu, aleluia, que adorava a si mesmo, dizendo: eu não peco. Será que ele não pecava? Será? Até mesmo dentro da igreja, aleluia, todos os pastores, aleluia, as pessoas que estão ali dentro do templo igreja, eu não falo igreja não, do templo igreja, será que não existe mais pecadores ali dentro? Será que todos os dias a gente não tem que se arrepender dos nossos pecados e orar como esse aí, como esse publicano, se arrependendo? Me perdoa, Senhor Deus, porque eu sou falho. Aleluia, eu reconheço que nada sou, que nada tenho e só vivo aqui, papai, porque o Senhor está em mim. Só estou aqui hoje porque o Senhor permitiu, papai. Me livra de todos os pecados, papai. Tenho sede, Senhor Deus, do arrependimento. E quero, Senhor Deus, andar, papai, no teu caminho. Me perdoa, papai, de tudo aquilo que eu fiz. É essa que deve ser a nossa oração. Amém? Glória a Deus. E por fim, eu vou mostrar o capítulo que todas as pessoas estão dizendo: vocês usam sempre, não julgueis para que não sejam julgados, porque da mesma forma que julgados vocês serão julgados. Vocês usam isso para tudo. Então, eu uso esse versículo aí para tudo por causa disso tudo que eu mostrei para vocês aqui agora. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus 7. Não julgueis. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que estiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Aleluia, glória a Deus. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. E a qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão a seu filho lhe dará pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Porquanto tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque ela é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, e edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém, glória a Deus. Então que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, e que antes de julgar, aleluia, aleluia, os nossos irmãos, a gente vem olhar para dentro da nossa vida. E em segundo, Jesus deixa aqui um sermão, aleluia, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida, aleluia, debaixo, segundo a sua vontade. Aleluia. Então por isso que ele diz que a gente tem que se manter todos os dias lembrando uns aos outros, a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente se manter, aleluia, glória a Deus, mantendo, dando bons frutos, né? Aleluia, seguindo todas as boas obras que Jesus fez aqui na terra. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Aleluia, que a gente venha julgar menos. Aleluia, que a gente venha andar mais debaixo do amor de Cristo. Que a gente venha andar segundo, aleluia, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados. Que a gente venha andar segundo a vontade dele. Se arrependendo todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Então, que se essa mensagem tocou no teu coração, espalha aí essa mensagem, aleluia. E que se a mensagem tocou no teu coração, tu ainda não reconhece Cristo como único e suficiente Salvador, que isso você venha reconhecer hoje. Eu não digo que você aceite a Jesus, porque eu tenho certeza que você vai bater no peito e dizer: eu aceito a Cristo. Quem é que não aceita a Cristo como único e suficiente Salvador? Não basta apenas a gente aceitar, né? Talvez eu já tinha, no meu passado, apenas aceitado a Cristo de boca. Eu aceitei Cristo. Mas a gente tem que viver, né? Viver segundo a vontade de Cristo. Várias vezes eu mesmo me encontro
aquilo dentro de mim, Senhor, eu preciso fazer mais para ti, eu preciso fazer mais para ti, eu tô longe de ti. Então, é isso que Jesus não quer. É que ele quer que a gente se mantenha todos os dias, que a gente se mantenha perseverante, que a gente faça o que ele fez aqui na terra, todos os exemplos, siga os passos dele aqui na terra. Aleluia, amando aos pobres. Aleluia, isso é o maior mandamento que Jesus deixa aqui na terra, amando aos pobres. Aleluia, levar a palavra, levando o amor, levando alívio a todos aqueles que estão oprimidos. Então Jesus diz: vem a mim que eu vos aliviarei. Graça e paz para todos. E eu espero que essas mensagens que abriram os meus olhos venham abrir os olhos de todos vocês. Fiquem na paz. Um abraço.